Tudo bem? Vamos começar aqui uma live sobre um tema muito interessante. Está ganhando uma pauta muito importante e é bem relevante a gente tratar do assunto. E no final vou mostrar para vocês o que eu gostaria de passar como mensagem para essa live de hoje. Tudo bem, gente? Se vocês me autorizam, eu tenho muitos dados aqui para passar. A live não vai ser extensa, mas ela acredito que vai ser bem robusta de conteúdo. Então, como no Instagram a gente ainda não tem a opção de projetar imagens, eu vou ter que me socorrer dos meus apontamentos, então eu peço desculpas de antemão e já peço autorização para vocês para que eu possa consultar aqui os meus apontamentos. Feita essa primeira observação, queria chamar a atenção para vocês que o tema de hoje é relacionado à temática da sustentabilidade, consequentemente à proteção do meio ambiente. Mas eu gostaria que todos aqui que estivessem presentes quebrassem aquela ideia pré-concebida de que tratar do tema meio ambiente implica numa visão ecochatista do assunto, como se o meio ambiente fosse algo intocável, impossível de ser utilizado e explorado. Não é sob essa ótica que a gente vai tratar o assunto, e quem acompanha minhas aulas na graduação de Direito Ambiental sabe disso, especialmente quando eu digo que o direito ambiental ele é revestido do chamado caráter antropocêntrico, né? Então, o direito ambiental ele busca proteger a sadia qualidade de vida do ser humano. Então, os bens ambientais, a plantinha, o bichinho, eles não são titulares de direito. Quem é titular de direito somos nós, tá? Então, o ambiente ele é protegido com vistas a garantir que nós continuemos a ter uma sadia qualidade de vida, tá? E as nossas gerações futuras também. Então, essa ideia aqui de tratar do assunto não deve ser levada em consideração, né, essa questão extremista de proteção ao meio ambiente. Não. Até porque a gente já vai ver que o tema de hoje está atrelado a um conceito de sustentabilidade, certo, pessoal? A um conceito de sustentabilidade. O que vem a ser, portanto, a sustentabilidade, né? Parece que é uma palavra que a gente usa com certa frequência, parece que nós já temos a ideia, a concepção do que vem a ser a sustentabilidade incutida em nós, mas parece que a gente não consegue explicar, né? O conceito parece um pouco difícil de ser traçado. Então, essa ideia de sustentabilidade, pessoal, nada mais vem a ser do que a relação do homem com o meio ambiente. Mas essa relação do homem com o meio ambiente, nesse conceito aqui de sustentabilidade, ela é qualificada, ela é adjetivada, ela tem um objetivo, vamos dizer assim. Qual que é esse objetivo? É permitir que a gente possa produzir riquezas, gerar riquezas, atender às nossas necessidades enquanto seres humanos, porém sem aniquilar, sem desequilibrar de forma desarrazoada, desproporcional o meio ambiente. Então essa ideia de sustentabilidade, ela busca equacionar esses dois pratinhos de uma mesma balança, ela busca encontrar um ponto médio, uma linha média entre o atendimento das necessidades dos seres humanos, a geração de riqueza e a preservação, a manutenção do meio ambiente. Então, pessoal, algumas legislações em determinados momentos permitem uma ingerência maior no meio ambiente e em alguns momentos permitem uma ingerência menor. Animais que são considerados espécie em extinção, por exemplo, assim o são porque entende-se que se esse tipo de animal deixar de existir, o prejuízo será grande para os seres humanos. Então, essa questão de sustentabilidade busca balancear, tá, a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem escasso, se a gente explorar ele acaba,
E se ele explorar e acabar, a gente não vai ter como atender às nossas necessidades. Consequentemente, a gente vai sofrer com isso, quem sabe até deixar de existir. Tá bom? Então a gente faz esse equilíbrio. Dentro ainda da ideia de sustentabilidade, pessoal, cabe observar que a gente tem 5 espécies de sustentabilidade. Tá bom? Aquilo que eu chamo de SETA, S-E-T-A-P, a letra P. São as espécies de sustentabilidade. Então, a SETA, né, o S, a sustentabilidade social. O E, sustentabilidade econômica. O T, sustentabilidade territorial. O A, que é onde insere a nossa live de hoje, a sustentabilidade ambiental. E o P é a chamada sustentabilidade política. Sustentabilidade social é a interação do homem com o meio em que ele está vivendo, com o meio que ele está inserido. Tá? É um conceito amplo, claro, porque a gente tem diversos meios. Meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente tecnológico, aqui, ó, que a gente está se falando, tá? Pela internet. O meio ambiente, a sustentabilidade econômica, né, pessoal? O que é isso? É buscar destinar os recursos econômicos para um maior número possível de pessoas, sempre visando o quê? Atingir aquela máxima da sadia qualidade de vida. Então, de certa forma, esses programas chamados assistencialistas, né, esses programas de socorro emergencial de ordem econômica, eles se inserem nesse conceito de sustentabilidade econômica. A sustentabilidade territorial, aí é a relação física, né? É a relação do homem com a terra, com o mar, com a água, com o ambiente físico em que ele está inserido. A sustentabilidade ambiental é a sustentabilidade entre o homem e o meio ambiente, tudo bem? Hoje a gente trata de uma vertentezinha dessa sustentabilidade ambiental. Tá? E a sustentabilidade política, ela diz o quê? Olha, nós precisamos encontrar o equilíbrio no âmbito político, certo? Certo. Como que a gente encontra isso? Por meio de um governo democrático, ok? Atendido uma pedra fundamental. Qual que é essa pedra fundamental? A liberdade. Eu não posso falar em sustentabilidade se o homem não tiver liberdade. Tá bom? Então são esses 5 modelos, 5 espécies de sustentabilidade que são tratadas quando a gente estuda esse tema e que fazem parte da Agenda 2030, ou seja, Agenda 2030 da ONU. Tá? Pessoal, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, mas eu já adianto para vocês, a Agenda 2030 da ONU é um compromisso assinado por 179 países, se a memória não me falha, buscando implementar critérios de sustentabilidade dentro dessas 5 modalidades de sustentabilidade que eu contei para vocês. E dentro delas a gente tem as diferentes diretrizes. Tá? São várias diretrizes que vão ser implementadas e essas implementações devem ocorrer até 2030. É possível que elas ocorram? Provavelmente não. Né? Então, numa escala onde provavelmente vai de 60% a 100%, provavelmente todas as medidas ali previstas na Agenda 2030 da ONU não vão ser implementadas pelo Brasil. Algumas já estão em andamento? Sim, sim, tá? Principalmente no âmbito do judiciário, do Poder Judiciário, nós temos a Meta 9, inaugurada pelo CNJ, que busca reduzir os conflitos, né, os conflitos de direito previdenciário. Fizeram um mapeamento, concluíram que havia muitas demandas previdenciárias e concluíram a necessidade de reduzir essas demandas previdenciárias. Particularmente, acho que não seria o melhor caminho, né? Demandas previdenciárias. Acho que temos muito mais demandas criminais e principalmente de execução penal que impactam muito mais a sociedade. Se a gente considerar que o sistema punitivo custa por mês 2 bilhões de reais, né? Me parece que uma Meta 9, um atendimento sustentável nessas matérias de execução penal seriam mais oportunos para atendimento dessas diretrizes fixadas pela Agenda 2030 da ONU. Mas o fato é que ela está aí, já estão tomando algumas medidas,
No âmbito do STJ, tem a questão de inclusão das mulheres, direito de estagiárias e de servidoras gestantes, maior inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, o judiciário, por incrível que possa parecer, o judiciário está se mexendo para o atendimento dessa Agenda 2030 da ONU. Falta agora o quê? Falta agora a iniciativa privada começar a atuar. A gente já tem visto algumas pequenas atitudes nesse sentido, e as atitudes que estão sendo tomadas ou são relacionadas ao meio ambiente ou são relacionadas ao chamado sistema de inclusão, né? De maior participação, por exemplo, de negros, de mulheres, de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas ainda está muito incipiente. Isso precisaria ser feito de uma forma mais interessante, mais acentuada, e aí cabe não só à iniciativa privada a tocar esse barco, mas também ao Estado a não criar tantos entraves, né, tantas burocracias, tantas tributações para que isso possa acontecer. Só para a gente ter uma ideia aqui, hoje foi aprovado na Câmara um projeto de lei que vai alterar o Código Civil, e uma das alterações lá que consta, não sei nem se é um jabuti, que jabuti é quando você inclui num projeto de lei um assunto que não tem relação com aquele projeto de lei. Por isso que a gente tem algumas leis que falam de assunto A e B ao mesmo tempo. Ela nasceu para tratar do assunto A, incluíram o assunto B, aquilo lá é um jabuti. Mas uma das questões que está lá é o seguinte: se uma empresa pública brasileira, por exemplo, quiser comprar uma caneta, um lote de canetas que vem da China, por exemplo, só pode vir a caneta chinesa para o Brasil num navio que tenha a bandeira brasileira. Olha isso, aonde a gente estava, com uma lei ali que vai ser objeto de reforma, né? Então, a administração pública comprou algo no estrangeiro, vai vir de navio, tem que vir em navio de bandeira brasileira. Isso é um entrave burocrático que a gente precisa diminuir. Então, nesse campo aqui de implementação da Agenda 2030, principalmente no meio ambiente, a gente precisa do Estado incentivando isso. E nosso Estado brasileiro está meio engatinhando, porque tem um projeto de lei de 2007 parado lá na Câmara, tá, para tratar especificamente das sacolinhas plásticas. Então, esse projeto de lei tem 80 apensos, está parado na comissão da Câmara de Meio Ambiente e é de 2007. Então a gente precisa de um poder público mais atuante. Tá bom, pessoal? Então, feitas essas considerações iniciais, eu queria agora começar a mergulhar no tema plástico, né? Porque a gente tratou aqui de meio ambiente, sustentabilidade, agora a gente vai pegar um ponto específico, que é o plástico, e depois vai tratar do problema do plástico nos oceanos, tá? E para mostrar que o assunto é relevante, eu trago dados não só ambientais, vamos dizer assim, mas dados econômicos, financeiros do mercado que a gente tem aí, que se a gente explorar, vocês vão ver o quanto de riqueza poderia gerar para o Brasil e de emprego, tá? Então, o que cabe começar dizendo para vocês aqui, que tem tem um ditadozinho quando o assunto é sustentabilidade, pessoal. Qual que é esse ditadozinho? Olha só, é econômico. Quando a gente for fazer alguma atividade, a gente tem que pensar assim, ó. Ela é economicamente viável? Ela é ambientalmente correta? Ela é socialmente justa? Tá? Se a resposta for sim aos 3 itens, a gente está no caminho certo, tá bom? Então, assim, não nos devemos mais nos preocupar única e exclusivamente com o viés econômico. Precisamos nos preocupar com o viés ambiental e também com o viés social. Tá? Precisamos, pessoal. Chega de esperar que isso daqui venha do Estado, porque não vem. A gente só vai melhorar, a gente só sai de um país de privilégio para uma nação de oportunidade se a gente fizer a nossa parte. A gente tem que atuar, a gente tem que se mexer. Então, pessoal, relativamente à questão dos plásticos, e aí eu peço licença para vocês, porque agora vêm os dados, eu vou precisar consultar minhas anotações. Eu digo para vocês o que? Ontem a gente teve uma reunião /live com a Frente Parlamentar Ambientalista. Nós estávamos em cerca de 38 pessoas lá, tá? O foco foi plástico,
tá bom? Então casou. Eu tinha marcado a nossa live antes da marcação dessa daqui de ontem, que é essa que eu participei. Então existe no Congresso Nacional uma frente parlamentar ambientalista. Então tinha 2 senadores nessa live de ontem, 2 deputados, pessoas da iniciativa privada e gente do terceiro setor de ONGs, tá bom? Então tinha uma senadora lá do Maranhão, senador aqui de São Paulo e 2 deputados federais, tá bom? E pessoal da iniciativa privada e de ONG. E aí passaram para a gente o seguinte dado, pessoal, que nós, o Brasil, produz 500 com B de bola, bilhões de toneladas de plástico descartável por ano. Tá? Vejam, são plásticos descartáveis. O plástico descartável não necessariamente é reciclado. Tá? Exemplo, agora em época de pandemia, a gente não está usando a máscara para se proteger do corona e a máscara não tem um elástico que prende aqui atrás da orelha. Aquele elástico é plástico. Como é que a gente está descartando aquilo? A máscara ela é considerada um elemento cirúrgico, né? Essa descartável. Então a gente não poderia sequer estar jogando no lixo de casa. Tá? Mas estamos jogando. Isso está sendo tratado de forma correta? Claro que não, a gente não está descartando corretamente. A gente precisa buscar o descarte correto dessas máscaras descartáveis. Vejam, elas são descartáveis, não necessariamente recicladas. Então, uma preocupaçãozinha, né? Pô, corta o elástico, joga o elástico no reciclado, porque aquilo é plástico, e joga a parte que fecha a boca e o nariz no lixo. Tá? Se possível, né, seria melhor no lixo hospitalar. Como não tem, a gente está no âmbito doméstico, vai ter que ir para o lixo doméstico mesmo. Tá? E esses fiozinhos, pessoal, sim, esses mais fininhos, quando cai no meio marinho, a gente vai ver, eles são comidos pelos animais e os animais vêm a óbito, tá bom? Então, ó, 500 bilhões por ano de toneladas de plástico descartável. Ó, é o plástico da caneta, é o garfinho, é o canudinho, é a sacola plástica, é aqui ó, a pulseira do relógio, vai lá depois que hoje tá frio, infelizmente esse frio extremamente desagradável, aí não fica tão gostosinho tomar um banho, mas depois olhem lá no banheiro de vocês, quanto de plástico tem? É o pote de shampoo, é o pote de condicionador, é a bucha de tomar banho, que ela é feita de plástico, é o pote do creme de cabelo, é o pote do hidratante, é o pote do desodorante, é a escova de dente, é o pente de cabelo e por aí vai. Tá? Tudo isso plástico. Não é para banir o plástico, né? A gente só precisa saber usar o plástico, tá bom, pessoal? O Brasil, pessoal, descarta 12 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, sendo metade, ou seja, 6 milhões de toneladas de plástico. Tá bom? Veja, a gente descarta tudo isso. E isso não vai necessariamente para a reciclagem nem para um descarte ambientalmente correto, pessoal. E isso gera uma perda financeira. Se a gente conseguisse reinserir esse material no mercado, no ciclo de produção, a gente estaria falando na obtenção de 14 milhões de reais por ano. Ah, professor, é pouco? É pouco. Mas calma, que esses dados aumentam quando a gente começa a trabalhar com outras variantes, tá bom? No Brasil, pessoal, infelizmente, a cada 10 quilos de plástico, pessoal, plástico não pesa nada, né? Agora imagina 10 quilos, ó, plástico, máscara aqui dentro, ó. Plástico com plástico, né? Plástico com plástico. E não pesa nada. Quanto pesa esse saquinho sem a máscara aqui? Nada, gramas. 10 quilos de plástico, imagine o volume, portanto, de 10 quilos de plástico. A cada 10 quilos de plástico, 441 gramas são objeto de reciclagem. Tá? Então, veja, a gente não recicla. Tá? Então, o problema, se a gente for verificar, está em toda a cadeia.
tá? Desde a eleição do plástico como uma matriz, até o descarte desse plástico. Se nós conseguirmos mudar, alterar a matriz, menos plástico vai ser colocado no mercado de consumo, consequentemente diminui esse descarte equivocado do plástico. Então a gente precisaria primeiro mudar essa matriz. Como é que a gente pode mudar essa matriz? Ah, vou criar uma lei falando que não pode mais usar o plástico. Isso não funciona, gente. Porque aí eu não posso usar o plástico no Brasil, eu vou fazer a produção do plástico lá na China. Aí eu perco emprego aqui. Eu preciso criar métodos de incentivo, tá? Por exemplo, aqui, ó, pote do shampoo e do condicionador que colocaram aqui, né? Realmente, como é que a gente vai poder fazer a troca disso? Parece que não dá. Então, se eu não consigo trocar a matriz, eu vou trocar o quê? O descarte. Eu posso reutilizar esses potes para fazer alguma outra coisa? Eu posso descartar eles corretamente? Eu posso, tá? Então vamos buscar o descarte correto. Querem fazer um teste? Hoje é quinta, né? Sexta, sábado e domingo. Peguem a partir de sexta à noite e separem tudo que vocês consumirem de plástico num saquinho. Vocês vão ver o volume de plástico que a gente gera. Se puderem fazer com tudo que for reciclado, vocês vão ficar assustados. Porque basicamente tudo daria para reciclar. Tá? A gente fica assustado. Pessoal, se a gente pensar nisso tudo que eu coloquei para vocês, e aí que eu falei que a gente ia agregar mais dados e aqueles 14 milhões de reais iam aumentar de valor, se a gente considerar que o Brasil tem 274 cidades litorâneas e uma costa de aproximadamente 7.500 quilômetros, tá? Nós vamos considerar que se a gente não olhar para essa questão dos plásticos, a gente vai estar perdendo dinheiro e degradando o meio ambiente. Ah, professor, se a gente conseguisse reciclar mais plástico, né? A gente recicla 441 gramas a cada 10 quilos. Se a gente conseguisse aumentar isso para cerca de 20%, a gente geraria 50 bi, com B de bola, 50 bilhões de reais em arrecadação de imposto, geração de emprego, desenvolvimento e por aí vai. Então, parece que aquele tema que era, por isso que eu falei para vocês, né, um tema eco-chato, não é eco-chato assim. É um tema economicamente relevantíssimo. Isso aqui não é apenas o discurso teórico-ideológico. Isso aqui tem impactos econômicos e sociais. Então vejam o mercado de plástico. Quanto custa o mercado de plástico se a gente soubesse utilizar o plástico? 50 bi de bola, bilhões de reais. Tá? Pessoal, relativamente aqui aos plásticos no oceano. Olha, colocaram aqui, ó, antes de eu falar dos plásticos no oceano, aqui em casa nós reciclamos tudo. Até para ir ao mercado já levamos nossa sacola para evitar trazer plástico do mercado. Muito boa essa observação, por quê? Porque aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, vou usar o tema aqui da cidade de São Paulo, e falando daquele PL 612 de 2007 que está parado lá na Câmara. Nós temos a, entre aspas, proibição da utilização da sacolinha plástica, né? E esse PL que está parado lá também fala isso. A gente tem que trocar as sacolas plásticas por sacolas oxibiodegradáveis. Então o PL que está parado lá, ele quer mudar a matriz, mas ele não está preocupado com o descarte. E ele está mudando a matriz para uma matriz errada também. Aqui em São Paulo, a gente proibiu o uso da sacolinha. Tá certo? Não, tá errado também. Por que a gente precisava fazer? Tanto esse PL que está parado, quanto aqui em São Paulo. Olha, gente, vai trocar a sacola plástica pela sacola de papelão. Pronto. Eu lembro quando eu era criança, na década de 80, a gente ia para o supermercado e voltava com sacola de papelão. Depois começou a ter a sacolinha plástica. Por que a gente não volta com a sacola de papelão, então? A sacola de papelão, ela vem de árvores, né, de eucaliptos, que são de plantações que são renovadas, porque essas plantações existem justamente para fazer papel.
né? E hoje a gente já sabe que se você consegue criar gado nessas plantações de eucalipto, então você aproveita o solo 2 vezes. Você planta a árvore que vai virar papel, que depois você vai replantar para virar papel de novo, a nova árvore, e você vai ter gado lá embaixo, gado de corte. Tá? Então, outra ideia, né? Mudança dos nossos hábitos, pequenas coisinhas, por exemplo, vamos pegar as frutas e os legumes lá no supermercado. A gente pega, coloca no saquinho, fecha. Aí pega a outra, coloca no saquinho e fecha. Pega a outra, coloca no saquinho e fecha. Por que a gente não leva na sacolinha ou numa caixinha, leva lá para o rapaz pesa individualmente, aí ele vai te dando a etiquetinha, você vai grudando na caixinha, na hora de você chegar no supermercado, a moça só passa a pistolinha no código de barra. Ao invés de você pegar o saquinho, grudar o plástico, grudar a etiquetinha no saquinho, levar para casa, aí você vai jogar aquele saquinho no lixo não normal? Ah, não, eu vou reciclar, professor, tá bom. Saiba que a parte do saquinho onde está grudada a etiquetinha não é reciclada. Por quê? Porque você não consegue separar. Então aquela parte, pelo menos, do saquinho que estava grudada a etiqueta não vai ser reciclada, vai ser jogada no meio ambiente. Tá? Agora, pessoal, falamos dessa questão dos plásticos e, infelizmente, para onde está indo o plástico? Né? Nosso plástico está indo para os oceanos. Essa, inclusive, é uma preocupação da ONU nessa Agenda 2030 que eu contei aqui para vocês. Tá bom? E para agravar mais esse cenário, os plásticos também estão indo para os pulmões humanos. Um estudo da USP agora do final de maio desse ano concluiu, depois de fazer uma pesquisa com voluntários, concluiu que há impacto dos plásticos na saúde do ser humano. Aonde? No pulmão. Então nós estamos respirando micropartículas de plástico. Olha que loucura isso, pessoal. A gente respira micropartículas de plástico e elas acumulam no pulmão. Tá? Fazendo paralelo com o mercúrio, que também acumula no organismo, é a mesma coisa. Então a gente tem micropartículas de plástico no pulmão e a gente tem uma quantidade impressionante de plástico nos oceanos. Por que o plástico vai para o oceano? Descarte errado. Má utilização do plástico, falta de uma coleta adequada, a matriz está errada, usa-se o plástico com muita recorrência. Tá? E aí o plástico cai no meio ambiente, cai no oceano e ele se degrada. Então ele se fragmenta. E os animais marinhos, tanto aquáticos quanto não aquáticos, mas que frequentam o meio marinho, confundem aquilo com comida e acabam ingerindo e acabam falecendo. Ah, professor, animal marinho não tem problema. Mas lá do meio marinho a gente tira a nossa subsistência também, né, pessoal? A gente, os pescados, os frutos do mar. Então, atinge o ser humano, tá bom? Só a título de exemplo, que isso aqui foi tratado lá na reunião de ontem com a frente parlamentar, foram encontrados, acho que em 2019, 1.837 animais marinhos mortos, que parece na costa brasileira, tá bom? 1.837 animais marinhos mortos com plástico no organismo. Obviamente, não dá para fazer o link se a morte deu por conta do plástico. Muito possivelmente, muito provavelmente, se não em todas essas situações, mas na maioria delas, sim. Tá bom? Sim. Mas ainda que não tenha morrido pelo plástico, fato é que tinha plástico dentro do peixe, da tartaruga, do passarinho marinho, do albatroz, tá? Do golfinho. Tudo bem? Como, portanto, pessoal, a gente poderia equacionar essa questão dos plásticos no oceano e agora que a gente já está fazendo a nossa reta final, né? Buscando, portanto, esse descarte ecologicamente correto e troca da matriz. Mas isso é longo, professor, demora. Então, como é que a gente pode fazer isso? Nós, lembra ali no comecinho, quando a gente falou da sustentabilidade política, um governo democrático pautado na liberdade? A liberdade
do indivíduo fazer aquilo que ele quer, saber escolher o que ele tem que fazer e ser responsável por suas escolhas. Então, nós somos no Brasil, pessoal, 200 milhões de pessoas. Se cada um de nós fizer um pouquinho, são 200 milhões de pouquinhos sendo feitos. Certamente isso gera um impacto. Então, poxa, vou para a praia, recolhe o plástico que eu vejo lá jogado. Estou aqui na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia, vou pensar a forma como eu lido com esse assunto, com esse elemento plástico, tá? Se eu for usar, eu faço o descarte correto. Então, para a gente encerrar, deixando esses dados do impacto do plástico no oceano, sendo que não é esse o único tema relativo aos oceanos, a gente tem outras temáticas também, por exemplo, desmanche de navios, né, e a contaminação do mar, água de lastro, né, o navio ele enche umas partes dele com água para ele poder estabilizar. Aí ele enche de água aqui em Santos e vai desaguar aquela água lá na China. Pô, o meio marinho aqui é diferente de lá, as substâncias que tem aqui não tem lá. E por que o tema oceano é importante, pessoal? Porque a poluição transita, né? A gente não tem fronteiras no oceano. O oceano é todo interligado. Então você joga um plástico aqui, ele pode ir aparecer na Indonésia. E um chinês joga uma garrafa PET lá no mar, ela pode aparecer aqui. Então é chamada poluição transfronteiriça, né? Ou a poluição internacional. Então, pessoal, finalizando a live aqui, o que eu queria deixar para vocês? Duas mensagens. A primeira, levar em consideração o meio ambiente nas nossas atitudes do dia a dia. Tá bom? Lembram? Economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. O primeiro passo a gente já deu, né? A gente sempre pensa no aspecto econômico. Vamos começar a pensar no segundo, que é o meio ambiente. Se puder pensar no terceiro, que é o socialmente justo, melhor ainda. Melhor ainda. Se não der, pelo menos vamos sair da casinha 1 e ir para a casinha 2. Então vamos começar a pensar na relação nossa do dia a dia com o meio ambiente. Vamos desligar a luz, vamos ver se a torneira está fechada, vamos descartar as coisas corretamente. Se possível for, vamos fazer reciclagem. Né? Essa é a primeira ideia que eu queria deixar para vocês. E a segunda, relativa ao plástico, é o que eu posso fazer para mudar esse cenário, pelo menos na minha órbita de atuação. Então, é repensar a relação que eu tenho com esse elemento chamado plástico. Evitar a sua utilização e se eu for evitar a sua utilização e se eu for utilizá-lo, utilizá-lo de forma correta e se eu for descartá-lo por meio da reciclagem. Tudo bem, pessoal? Queria agradecer a presença aí de todos, né, nessa quinta-feira com esse frio chato. Vamos esperar que esse calor venha logo. E eu aguardo vocês na nossa próxima live. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite, gente.